Amigos, colegas do YouTube, é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Estamos gravando esse vídeo em parceria, eu com a minha namorada, para os canais Gil Oli Inclusão de Verdade. E no nosso vídeo de hoje nós vamos apresentar o nosso histórico de vida do ensino básico ao ensino superior. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a você que tem aí comentado os nossos vídeos, deixado o seu like e inscrito aí no nosso canal. Deixe o seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva no canal, compartilhe e ative o sino de notificações. É isso aí, galera. Bom, gente, então nesse vídeo a gente vai falar, como eu disse, do histórico de vida, mas antes a gente gostaria de se apresentar para que vocês possam conhecer um pouco mais da nossa realidade. O meu nome é Jaison, eu sou deficiente visual, tenho deficiência visual total, sou tecnólogo em gestão ambiental, também tenho algumas capacitações na área da deficiência visual, que são as seguintes: informática básica, informática prática, DOSVox na educação inclusiva, oficina de DOSVox e informática prática. Eu sou Gisélia, já concluí o ensino médio, fiz magistério e agora estou cursando o terceiro semestre de educação física. Bom, então como a gente já se apresentou, agora eu vou falar rapidamente, resumidamente, um pouco do meu histórico de vida junto com a minha namorada. Eu morava, ou seja, eu nasci em um lugar de difícil acesso, no distrito de Jacaré, município de Itinga, Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. É uma comunidade de muito difícil acesso, principalmente na área da educação. Eu fiz o meu ensino básico do primeiro ao quinto ano em uma escola normal. Ali eu passei por algumas dificuldades, porque os professores não sabiam como lidar com a minha deficiência. Às vezes passava atividades para eu fazer em casa, inclusive que não tinha a ver comigo. Por exemplo, fazer uma cópia de 20 linhas, realizar algumas tarefas, a qual eu não conseguia por ser deficiente visual. Acabava que a minha mãe fazia para que eu pudesse entregar na escola. E assim foi do primeiro ao quinto ano. Eu morava numa fazenda, próximo da cidade de Tanquinho, sabendo que eu também sou deficiente visual, baixa visão. Então, a minha alfabetização foi feita praticamente em casa. Minha irmã estudava e eu aprendia com ela em casa. A gente brincava de professor e aluno, então eu fui alfabetizada praticamente em casa. Comecei a estudar já com 9 anos, não usava óculos ainda, tive bastante dificuldade, não conseguia ver no quadro as palavras, mesmo estando próximo do quadro, próximo do professor. E para mim fazer a leitura tinha que ser bem próximo do olho, eu tinha que colocar o livro bem encostado nos meus olhos para eu conseguir fazer as leituras. Mas com toda dificuldade eu concluí a quarta série, até a quarta série. Bom, após eu concluir a quarta série, quinto ano hoje, foi uma situação muito difícil para mim,
porque a localidade onde eu morava só tinha uma escola agrícola, onde funcionava por tempo integral, das 6 da manhã às 9h40 da noite. Na época, quando fiz o ensino básico, no ano de 2000, eu acabei desistindo de estudar, porque eu não via condições de estudar nessa escola. Fiquei de 2000 até 2003 sem estudar. No ano de 2003, devido aí à vontade de concluir pelo menos o ensino fundamental, me matriculei nessa escola, mas fiquei apenas por 30 dias, porque eu não conseguia realizar as atividades propostas pela escola. Eu frequentava desde o ensino básico até o ensino fundamental apenas como ouvinte. Mas a escola, ela exigia que eu tivesse registrado no meu caderno tudo aquilo que fosse copiado no quadro. E eu acabei não conseguindo pessoas para fazer isso para mim. Por isso, eu desisti da escola. No ano de 2006, a escola me procurou para estudar, junto com a secretária municipal de educação, onde me prometeu a conseguir o curso de Braille para um professor trabalhar comigo. Eu já não acreditava mais em fazer ensino fundamental e ensino médio, mas com o objetivo apenas de aprender a ler e escrever em Braille, que até então era uma coisa extremamente nova para mim, eu acabei aceitando a proposta. Ali estudei, fui muito bem recebido pelos professores da escola, pelos meus colegas de classe, mas eu tinha muita dificuldade nas questões de trabalhos em grupo, de copiar matéria, porque a maioria dos grupos de trabalhos, eles não gostavam muito da minha presença. Por quê? Porque eu não conseguia copiar. Então a escrita ficava toda por conta dos demais alunos. Na 7ª série, 8º ano hoje, eu tive o meu primeiro contato com a alfabetização, com o Braille. E naquela escola, o professor que era responsável por me atender começou a me alfabetizar, porque na escola do ensino básico eu frequentava apenas como ouvinte, fazia as provas orais, e assim foi. Concluindo a 4ª série, não tinha mais como estudar, porque eu morava numa fazenda e lá não tinha mais o ensino da 5ª série em diante. Eu almejei estudar um pouco mais, então eu precisava sair de lá porque não tinha como estudar. Minha mãe até ficou preocupada, porque ela achava que eu ia sofrer, porque eu não enxergava direito. Mas mesmo assim eu insisti e vim para uma cidade, Feira de Santana, estudar. A minha maior dificuldade foi que eu não tinha onde ficar. Então eu comecei a trabalhar na casa de uma senhora e comecei a estudar, só que não deu certo ficar na casa dessa senhora. Mas aí então minha irmã já tinha casado e eu fui morar com ela. Aí eu concluí a 5ª série, mas não deu para eu ficar na casa da minha irmã. Então eu fui para uma cidade próxima de Feira de Santana, chamada Santa Bárbara, na casa da minha tia, e lá eu estudei a 6ª série. Mas também foi muito difícil lá e eu não consegui ficar na casa dela, então eu fui morar num convento de freiras para estudar. E lá nesse convento eu comecei a 7ª série, só que eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia acompanhar a turma.
por causa da minha limitação, e os professores não entendiam que eu tinha uma limitação, porque nessa época eu já usava óculos, então todos acreditavam que eu enxergava normal. Então, com muita dificuldade, eu consegui estudar a 7ª série e a 8ª série também. Concluí a 8ª série nessa escola, no convento de freiras. E foi muito difícil, mas eu consegui vencer e concluí a 8ª série. Bom, então, após concluir o ensino fundamental, eu tive que passar por uma extrema dificuldade, que foi na questão do ensino médio. Porque a escola onde eu estudei, ela tem o ensino médio com o curso técnico em agropecuária. E eu gostaria muito de concluir esse curso, mas um dos professores da época não permitiu que eu fizesse o curso técnico em agropecuária junto com o ensino médio, porque ele alegava que como eu tinha, ou seja, como eu tenho uma deficiência visual, que eu não poderia fazer o curso técnico. Na época eu não aceitei a situação, inclusive procurei ajuda do CAP de Montes Claros, a qual me recebeu muito bem, me atendeu muito bem. Nessa situação, eles passaram o caso para a Secretaria Especial, para a Secretaria de Educação Especial. A superintendência veio até a escola, pegou todos os meus materiais, né, de como eu fazia as provas, que era oral, onde eu falava e alguém escrevia, mas infelizmente ficou por isso mesmo. Como na época eu não tinha o conhecimento em relação à legislação, eu acabei perdendo esse curso. E o ensino médio ele foi todo complicado para mim. Eu usava apenas um aparelho para gravar as aulas, que era um MP4 na época, mas o aparelho nem sempre gravava todas as aulas. Às vezes a bateria descarregava, eu não tinha como ver como estava a bateria, porque os aparelhos naquela época não tinham os leitores de tela que nós temos hoje. E assim eu fazia as provas apenas por as explicações dos professores, mas eu perdia muita coisa. No segundo ano do ensino médio, eu tive o meu primeiro contato com o computador, né? Até então não sabia que existia computadores com leitores de tela, e comecei a fazer as aulas de informática na escola, porque a escola onde eu estudava tinha o ensino médio e técnico em agropecuária e tinha as aulas de informática, mas os professores nem sempre queriam me atender. Às vezes me ajudava, às vezes não, sempre eu estava cobrando da direção, porque eu já, nessa época, a partir do segundo ano, eu já tive um conhecimento em relação aos meus direitos, através do CAP de Montes Claros, e assim foi. Mas no terceiro ano do ensino médio, o professor de informática conseguiu uma brecha para me tirar da informática. Por quê? Porque o terceiro ano foi dedicado para que os alunos do ensino médio concluíssem o projeto técnico em agropecuária. E como eu não fazia o curso, eu fui excluído da aula de informática. Mas eu consegui um apoio da AMAI, a Associação dos Amigos e Moradores de Itinga, que na época estava sob a direção do Pierre Augusto de Menezes, onde eu fiz o curso de informática básica. Eu saía de onde eu morava na época, que era o distrito de Jacaré, até Itinga, 40 quilômetros de estrada de terra, né, em um caminhão, pau de arara, mas
foi onde eu fui muito bem acolhido e concluí o meu ensino médio na escola e com curso de informática na AMAI. Então, eu concluí a 8ª série nesse colégio. Depois, eu achei que se eu ficasse no convento, eu não ia conseguir enfrentar o mundo lá fora. Então, eu resolvi sair do convento e fui estudar numa cidade chamada Camaçari, que é próximo de Salvador, na Bahia. Então eu fui para casa da minha prima para fazer o primeiro ano. Só que eu estudei 6 meses, mas não deu certo ficar na casa dela. E eu fui morar na casa de uma mulher que eu nem conhecia, era apenas a madrinha do meu primo. Mas eu achei apoio neste lugar e concluí o primeiro ano. Então, no segundo ano, eu vim para a Feira de Santana para estudar novamente aqui, só que não achei vaga, tive que voltar para Camaçari novamente. E aí eu não tive mais onde ficar, então eu fiquei na casa do meu primo. Só que eu precisei trabalhar, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite eu fazia o meu estágio. Isso já no terceiro ano. Mas eu tinha que trabalhar e estudar, então foi muito difícil para mim. E também eu tinha muita dificuldade. Até então eu achei que eu não tinha inteligência e eu procurei um psicólogo, tive o apoio do psicólogo e ele disse que eu tinha inteligência normal como qualquer um, só que era mais lenta. Mas graças a Deus eu consegui concluir o terceiro ano e conquistei a minha formatura de magistério. Naquela época eu só tinha magistério e eu consegui a minha formação em magistério. Bom, após eu concluir o ensino médio, ao decorrer do meu ensino médio e do ensino fundamental, tinha um professor que trabalhava comigo na educação inclusiva, o professor Márcio, e ele sempre me incentivava que eu tinha capacidade de concluir o meu ensino médio e fazer uma faculdade. Como eu disse, eu entrei no ensino fundamental apenas para concluir, para aprender a ler e escrever em braille, mas ao decorrer das aulas eu fui motivado por esse professor. E dentro das aulas ele trabalhava comigo conteúdos também para que eu pudesse fazer o Enem. Daí, após fazer o ensino médio, eu ainda fiquei tendo aulas de educação inclusiva com esse professor. A escola cedeu esse horário e o professor também sempre contribuiu comigo, no tempo vago dele, e eu acabei tentando o Enem no ano de 2013. Fiz o Enem, tive uma nota razoavelmente boa, onde eu tirei 800 pontos na redação, e com essa nota me possibilitou a cursar Ciência da Computação em Machado, na Universidade Federal, ou o curso de Superior de Tecnologia na Unopar Polo Araçuaí. Eu fiquei com muita vontade de fazer Ciências da Computação na Universidade Federal, mas naquela época eu não tinha autonomia, eu era muito dependente das pessoas, e assim eu acabei optando por o curso de Superior de Tecnologia e Gestão Ambiental em Araçuaí, o qual me possibilitou a titulação de tecnólogo em gestão ambiental. Ao longo do curso Superior de Tecnologia e Gestão Ambiental,
eu passei por uma situação um pouco melhor do que o ensino médio, porque a aceitação dos alunos ainda era maior. Eu tinha acesso a material didático, como por exemplo os livros, os slides, tudo em PDF. Porém tinha uma dificuldade tremenda, que era as questões visuais. Como o curso superior de tecnologia é um curso extremamente visual, quase todo o material vinha com imagem. Eu acabava não conseguindo estudar os slides. Muitas das vezes eu tinha que pesquisar os conteúdos na internet para que eu pudesse adquirir os conhecimentos necessários para continuar cursando. Mas com muita luta eu consegui a concluir a graduação, e assim foi o meu ensino superior. Depois que eu concluí o ensino médio, que eu fiz o magistério, eu passei um tempo sem estudar, porque eu ficava imaginando as dificuldades que eu tinha passado. Então eu desisti de estudar, mas passando o tempo, eu resolvi voltar a estudar, porque eu tinha vontade de fazer uma faculdade. Então eu entrei num cursinho pré-vestibular e para adquirir mais conhecimentos. Mas as dificuldades voltaram novamente. Mas a iluminação até que era boa, mas mesmo assim eu não conseguia enxergar no quadro. E com o passar dos anos, mais difícil ainda ia ficando, porque logo no início eu conseguia ainda, algumas letras eu conseguia identificar, mas depois eu não consegui mais identificar as palavras, as letras no quadro. Então eu comecei a gravar as minhas aulas, eu adquiri um gravador e gravava as minhas aulas, mas com muita dificuldade, e alguns professores não entendiam e às vezes até criticavam, porque falavam que eu estava próximo do quadro e eu não conseguia enxergar. Mas daí então eu fiz o meu primeiro vestibular. Eu queria fazer licenciatura em música, só que eu passava no vestibular, mas perdia na segunda fase de música, porque música tinha 2 fases, tinha a específica. E eu insisti a fazer o curso, eu insisti a querer fazer música. Então eu fiz 9 vestibular, passei em 5 e perdi em 4, porque todas as vezes eu perdia na área de música. Então depois eu resolvi a mudar de curso, e no último vestibular eu consegui passar para licenciatura em Educação Física. E hoje estou cursando o 3º semestre de Educação Física, uma conquista alcançada. Bom, gente, então aqui nós falamos de forma bem resumida o nosso histórico de vida, e nesse momento nós vamos fazer as considerações finais desse vídeo. Eu gostaria de deixar para você que está me ouvindo, independente de ser deficiente visual ou não, que nunca permite que nada... Bom, gente, não deixe que nada e nem ninguém impeça você de realizar os teus sonhos. Nem a exclusão do curso técnico em agropecuária e nem a exclusão do curso de informática da escola me fez desistir dos meus sonhos. Hoje eu sou tecnólogo em gestão ambiental, trabalho informalmente na informática com pessoas com deficiência visual.
sou aluno do CAP aqui de Feira de Santana, Bahia, e é isso que nós queria passar para vocês. Eu vou estar passando para a Gisele, ela vai fazer as considerações finais dela. Eu também sou aluna do CAP, aqui em Feira de Santana. E é isso aí, minha gente. Não deixa que nada